Hoje, um dia bem atípico, né? Sem internet, sem conexões. Tive até algum problema de jogar a pregação para o meu tablet, então vou aqui pelo computador mesmo. Mas quando nós pensamos em nosso mundo atual, nós percebemos que a nossa vida ela é marcada por evoluções. Quando nós comparamos o mundo de 50 anos, 40, por que não dizer apenas o mundo de 10 anos atrás? Nós vemos que o mundo foi marcado por avanços de uma forma muito intensa. E principalmente avanços tecnológicos. E esses avanços e evoluções nos alegram. A tecnologia, as facilidades causam muita alegria no nosso coração. Mas também, quando nós olhamos para as nossas vidas hoje, comparando-as com a nossa vida há uma fração de tempos atrás, nós também podemos constatar algumas evoluções, em algum sentido. Alguns tiveram evoluções financeiras. Estão ganhando mais, estão em cargos melhores, estão em posições mais privilegiadas que há de um tempo atrás. Talvez alguns tenham evoluções patrimoniais. Comparando com a vida há 20 anos atrás, o indivíduo tem a casa hoje, tem o carro, está construindo outro imóvel. Evoluções educacionais também são realidade. Muitos concluíram graduações, pós-graduações, estão pensando em fazer uma especialização a nível mestrado. Muitos fizeram MBAs. Então, estamos mais evoluídos educacionalmente. Outros tiveram evoluções na saúde física, talvez venceram um problema de saúde, venceram câncer, venceram outra dificuldade qualquer. Talvez outros tiveram evoluções na saúde emocional, vencendo a depressão, a ansiedade, o pânico. Outros tiveram uma mudança radical na vida, que podem ser ditas como mudanças que trouxeram melhorias, evoluções. E essas evoluções em nossas vidas também nos causam muita alegria. Uma alegria muito intensa. Uma alegria que nos faz dizer, nossa, eu estou tão contente com a pessoa que eu me tornei hoje, com o que está ao meu redor hoje. Porém, as evoluções, elas não estão apenas no mundo e em nossas vidas. Quando nós olhamos para o Deus Trino, quando nós pensamos no Deus da Bíblia e meditamos no conhecimento a respeito do Senhor, nós observamos que com o passar do tempo houve uma evolução quanto à compreensão de quem Deus é, de quem Jesus é, da sua obra, da sua vontade. Isso é chamado de revelação progressiva. Hoje nós sabemos muito mais de Deus que os servos do passado. Conhecimento mais evoluído. Mas também nós podemos dizer que algumas pessoas hoje conhecem a Deus de um modo mais evoluído que outras, no que diz respeito a serem pessoas que depositaram fé na sua palavra, pessoas que servem a Deus, ou seja, são pessoas crentes que conhecem a Deus de um modo mais evoluído que os incrédulos. Mas vamos pensar nesse conhecimento evolutivo de Deus, nesse conhecimento profundo e avançado de Deus que possuímos, e vamos comparar com as evoluções de nossas vidas. Esse tipo de conhecimento mais profundo e evoluído sobre o Senhor, muitas vezes, não conta com a mesma alegria com que sentimos pelas demais evoluções da nossa vida. A alegria de termos um conhecimento mais evoluído e profundo com Deus, muitas vezes não é a mesma alegria com que sentimos pelas demais evoluções da nossa vida. E eu quero indagar aqui, fazer uma pergunta. Como podemos nos alegrar pelo conhecimento mais evoluído que temos de Deus e de Jesus, com a mesma alegria que sentimos pelas evoluções de nossas vidas?
Como nós podemos nos alegrar por termos um conhecimento mais aprofundado de Deus e de Jesus, com a mesma alegria com que nós sentimos pelas evoluções de nossas vidas, os avanços que tivemos, os degraus que atingimos, os patamares que alcançamos? Como nós podemos ter uma alegria semelhante? Quero te levar para Lucas, capítulo 10, a partir do verso 21. E eu quero encontrar essa resposta com você nessa noite. Uma resposta para essa questão profunda. E enquanto você abre, vamos orar. Senhor, pedimos que Teu Santo Espírito atue em nossa mente, em nosso coração. Por favor, nos dando a compreensão da Tua palavra, a resposta para essa indagação. Como nós podemos nos alegrar por causa desse conhecimento mais avançado que temos da Tua pessoa, da mesma forma que nos alegramos com os avanços e as evoluções de nossas vidas? Nos ajuda, Senhor, a entendermos isso. Em nome de Jesus. Amém. No verso 21, os discípulos estão regressando daquela jornada evangelística que fizeram no verso 1. Jesus selecionou 72 homens, estes homens tinham que pregar o evangelho do reino. Se eles fossem rejeitados, como nós vemos no verso 7, ou melhor, no verso 8, amém, Deus seria glorificado. Se eles fossem rejeitados, deveriam pregar ainda assim o evangelho do reino. E esses homens regressam dessa missão, eles estão contentes, estão alegres, porque eles viram claramente, como diz no verso 17 do capítulo 10, eles viram claramente o domínio de Deus presente através sobre os demônios, sobre as trevas, através da autoridade do nome de Cristo. Eles viram o reino de Deus se manifestando, subjugando as forças do mal. Esses homens estão alegres e radiantes, porque eles viram claramente que o reino de Deus tem se manifestado em Cristo. E eles viram demônios se sujeitando ao Senhor. Jesus então declara no verso 18 que o que aqueles discípulos estavam vivenciando, proclamando o reino de Deus, vendo as trevas sucumbirem, o que aqueles homens estavam vivendo através do compartilhar do reino de Deus é um anúncio da queda de Satanás que já foi visualizada pelo próprio Cristo. À medida que eles avançavam na proclamação, era um anúncio de que o reino de Deus chegou e que o reino das trevas está condenado e já derrotado. E Jesus visualizou isso. Os discípulos estão radiantes pela forma, pela maneira que eles têm visto e vivido o reino de Deus, pela maneira como eles têm visto claramente essa manifestação da glória de Deus em Cristo. Eles estão alegres pela maneira como têm experimentado da autoridade do Senhor Jesus. Eles estão radiantes aqui, meus irmãos, pelo modo como têm visto as trevas sucumbirem diante de Cristo. Vejam só que verdades tremendas eles têm vivido. Eles têm visto Cristo como Salvador, Cristo como Rei. Eles têm visto a chegada do reino. Eles têm sabido da ideia de que as trevas vão se curvar ante o reino do Senhor. E é nesse contexto, diante de informações e de um conhecimento tão profundo a respeito do Senhor, do próprio Deus, que no verso 21 Jesus agradece ao Pai por ter ocultado essas experiências e verdades que os discípulos têm visto, ouvido e vivido daqueles que são os sábios e instruídos. Jesus tem agradecido: Senhor, obrigado, porque o Senhor não tem permitido que sábios e instruídos vivam aquilo que os discípulos têm vivido. Pelo contrário, o Senhor decidiu trazer esse conhecimento sobre seu reino. O Senhor decidiu trazer esse conhecimento da tua vitória, da tua majestade
aos pequeninos. Os pequeninos são as crianças, ou são como as crianças que se curvaram ao chamado de seu pai. Os pequeninos são aqueles que decidiram viver guiados pelo propósito de seu pai. E Jesus vai ensinar que os discípulos deveriam se dirigir a Deus, no capítulo 11, como Pai Nosso. Os pequeninos são estes. São pessoas que decidiram não operar mais com base no seu próprio nome, mas no nome de Cristo, como crianças que atendem à autoridade de um pai. Já os sábios e instruídos são aqueles que se acham autossuficientes para viver a vida. São aqueles que confiam em si próprios, nos seus próprios métodos, na sua forma de viver, de fazer, de decidir. E assim decidem não se submeter ao chamado de Cristo e ao propósito de Deus. São incrédulos, se acham sábios e instruídos demais para ter que se curvar a Jesus. Então, será essa a resposta para a nossa pergunta? Será essa a resposta sobre como nos alegrar pelo conhecimento evoluído que temos de Deus, da mesma forma que nos alegramos com as evoluções de nossas vidas? Ou seja, pensarmos em nós como pequeninos privilegiados que detêm um conhecimento que outros não possuem? Será essa a resposta? Ou seja, ao olharmos para a ideia, nossa, eu tenho um conhecimento que outros não têm. Logo, isso é razão para a minha alegria, porque Deus me deu esse conhecimento evoluído ao seu respeito e não deu a outros. Que alegria! Eu diria que a alegria por essa exclusividade é uma parte da resposta. Mas não pode ser apenas isso. Pensarmos em nós como exclusivos e fazer disso o motivo da nossa alegria, pelo conhecimento que possuímos sobre Deus, é incompleto. Parece que falta alguma coisa. Por quê? Somos apenas nós que temos conhecimentos exclusivos? Afinal, os sábios e instruídos também possuem conhecimentos que não são dados aos pequeninos, muitas vezes. Os sábios e instruídos são aqueles que, muitas vezes, possuem o conhecimento de técnicas que nós não sabemos. Às vezes, são os sábios e instruídos que concentram em suas vidas conhecimentos de estratégias, de negócios, de trabalho, de feituras, e nós não temos. Muitas vezes, os sábios e instruídos têm a capacidade de criar tecnologias e facilidades que nós, os pequeninos, não possuímos. É um conhecimento que é só deles. E às vezes nós, os pequeninos, somos aqueles que tomamos os cursos com eles. E outras tantas. Às vezes os pequeninos até desejam ser como eles. Ser como os sábios e os instruídos, dominar o que eles dominam, saber o que eles sabem, deter o conhecimento que lhes foi dado e não foi partido para nós. Parece que nós vemos mais brilho no conhecimento que eles possuem do que naquele que nos foi entregue. Os pequeninos possuem um conhecimento que não é dado aos autossuficientes, sábios e instruídos. Mas os sábios e instruídos também possuem conhecimentos que muitas vezes não é acessível a nós. É por isso que eu digo, a exclusividade da informação por si só não parece gerar uma alegria distinta. Afinal, se nós temos um conhecimento exclusivo, eles também têm. Então, por si só, não pode ser a resposta da motivação da nossa alegria pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado, esse conhecimento mais evoluído.
Talvez a gente encontre a resposta para essa indagação nos versos 23 e 24. Vamos ler comigo? Versos 23 e 24, talvez encontremos a resposta. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus afirma que os discípulos eram felizes, bem-aventurados, porque devido ao momento no tempo em que eles vivem, ou seja, no tempo futuro, em relação aos personagens do passado, eles estão vendo e ouvindo coisas que os reis e profetas desejariam conhecer. Então, talvez você diga: pronto, pastor, está aí a resposta. Eu devo me alegrar pelo conhecimento avançado que Deus me deu, da mesma forma que eu me alegro com as evoluções da minha vida, porque eu estou em um momento no tempo que me privilegiou. Eu estou no futuro e outros servos do passado não tiveram esse acesso. Ou seja, o avanço no tempo trouxe uma evolução a respeito do conhecimento sobre Deus, Jesus e do reino para os discípulos que nenhum dos personagens lá atrás tiveram. É o que Jesus está dizendo. Em outras palavras, Davi. Lembra do rei Davi? É um dos reis que Jesus cita. Reis envolve Davi. Davi, Daniel, o rei Ezequias ou o profeta Isaías não tiveram o mesmo nível de compreensão do Senhor e de vivência com o Senhor que aqueles discípulos estavam vivendo e tendo. Então, será que essa é a resposta? Ou seja, podemos nos alegrar pelo conhecimento mais evoluído que temos de Deus, da mesma forma que nos alegramos com as evoluções em nossas vidas, porque temos algo muito mais avançado que os personagens do passado tiveram? Será essa a resposta? E novamente, já estou te frustrando, né? Novamente, eu diria que isso faz parte da resposta, mas não é a resposta completa. Afinal, se nós pensarmos bem aqui, o passar do tempo trouxe apenas evoluções no que diz respeito ao conhecimento de Deus? O passar do tempo trouxe apenas um conhecimento mais evoluído apenas sobre Deus? Não. Ora, os personagens do passado não tinham água encanada. A gente tem água encanada. O tempo nos trouxe um conhecimento sobre questões hidráulicas que eles não tinham. Ora, os reis e profetas do passado viveram num tempo diferente do nosso tempo, que não os fazia ter energia elétrica. Nós temos. Olha como o conhecimento a respeito da elétrica avançou. Hoje nós temos internet. Davi não tinha internet. Olha como o tempo nos abençoou. Nós temos tratamento de água, esgoto. Eles não tinham transportes rápidos como nós temos hoje. Hoje você pode entrar no trem-bala no Japão e viajar a mais de 400 km por hora. Eles tinham que andar de charrete, burro, cavalo. Olha, o tempo trouxe um avanço magnífico em aspectos que necessariamente não estão relacionados a Deus. Até mesmo nós nos gloriamos das evoluções sociais que nós desfrutamos hoje, que os nossos pais não tiveram. Vai dizer que você não fica alegre em pensar que hoje você, diferente dos seus pais, tem acesso à educação à distância. Você não precisa nem ir para a escola física se você quiser. Você pode fazer um curso online, ter certificado. Como seus pais que tinham que ir lá num banco, fazer as transações, ou você mesmo aí até um tempo desse, ter que enfrentar filas. Hoje não, você faz tudo pelo Pix, faz tudo pelo aplicativo do banco, né?
Você tem o conforto da urbanização, coisa que seus pais não tiveram. E você se alegra com isso. Seus pais viviam de roça. Hoje você vive no conforto da vida urbana. Então perceba que a alegria por essas evoluções sociais, elas muitas vezes são intensas, mas tão intensas, questões que sobrevieram sobre nossas vidas por causa do tempo decorrido, mas que muitas vezes a alegria pelo conhecimento avançado de Deus, que ao longo dos tempos foram se manifestando de uma forma mais intensa, muitas vezes não nos causa. Ao olharmos para o avanço no tempo por si só, nós não vamos encontrar a resposta sobre o porquê devemos nos alegrar. Não vamos. Como podemos nos alegrar pelo conhecimento mais evoluído que temos de Deus e de Jesus, com a mesma alegria que sentimos pelas evoluções de nossas vidas? Como? Ah, pastor, é porque nós temos um conhecimento exclusivo. Outras pessoas também têm. Ah, pastor, é porque nós estamos à frente no tempo de servos do passado. E isso trouxe melhorias no nosso entendimento, mas o avanço no tempo também trouxe melhorias em outros aspectos da vida. A exclusividade de conhecimento por si não responde. O avanço no tempo por si não responde. São aspectos importantes, porém secundários da questão. E eu faço de novo a pergunta: como podemos nos alegrar pelo conhecimento mais evoluído que temos de Deus e de Jesus, com a mesma alegria que sentimos pelas evoluções de nossas vidas? Como? A pista para essa resposta, meu irmão, está em olharmos para a origem desse conhecimento e como ele chega até nós. Se nós olharmos para a origem do conhecimento sobre Deus e de Jesus, que vem sobre nossas vidas, e se percebermos o caminho ou o instrumento que faz esse conhecimento chegar até nós, vamos nos alegrar de um modo tão mais intenso por essa evolução do que por qualquer outra evolução de nossas vidas. Vamos olhar para o verso 18? O verso 18 fazendo a conexão, né? Na verdade, não é o verso 18, o verso 22, irmãos, me perdoem. O verso 22, ele é o que dá sentido a tudo que foi dito. Sem o verso 22, a exclusividade do conhecimento não é tão interessante. Sem o verso 22, o conhecimento que temos por estarmos mais avançados no tempo também não faz sentido. É o verso 22 que nos traz a verdadeira motivação para essa alegria pelo conhecimento mais evoluído que temos de Deus. Jesus diz que tudo que ele recebeu e que transmitiu e ensinou foi entregue pelo Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo isso que vocês viram, tudo que eu tenho ensinado, todas essas verdades sobre o reino, toda essa autoridade sobre o reino das trevas que você tem vivenciado, tudo isso, discípulos, me foi dado por meu Pai. O conhecimento sobre a salvação, a manifestação do reino, a vitória sobre as trevas, os discípulos que são transformados em agentes de Cristo, que proclamam tudo isso. O Filho recebeu do Pai e passou aos seus discípulos. É fruto de algo que foi entregue por Deus a Cristo para ser revelado a nós. Em outras palavras, todo o conhecimento avançado e evoluído que esses discípulos têm e que nós temos é o resultado da mais profunda interação entre o Pai e o Filho.
É o resultado das operações dentro da própria Trindade Santa, onde o Pai e o Filho conversaram sobre salvação, onde o Pai e o Filho conversaram sobre o reino, como manifestar, conversaram sobre o tempo de revelar o reino de Deus aos homens, falaram sobre transformar pessoas em agentes do seu reino, e o Filho e o Pai, em todas essas interações, fizeram com que o Filho embalasse tudo isso e estendessem aos discípulos, tornando-os conhecedores dos segredos do Pai e do Filho, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Todo esse conhecimento fazia parte dessa esfera da Trindade. É algo tão VIP. E todo esse conhecimento sobre Deus, Jesus, o seu plano e o seu reino, essa origem tão grande, todo esse pacote é dado a nós, para que experimentemos essas realidades que brotam das entranhas do Pai e do Filho. Os sábios e instruídos podem até ter conhecimentos exclusivos, mas nenhum destes conhecimentos possuem a natureza desse conhecimento VIP que é estendido aos que decidiram seguir a Cristo. Não possuem uma origem divina, não possuem uma origem em Deus, e o conhecimento evoluído que temos, sim, é algo de uma origem muito nobre. Como não se alegrar por isso? Como não se alegrar sabendo que tudo que temos sobre Cristo, Deus, o Pai, a missão, a igreja, veio das próprias interações entre o Pai e o Filho, e que foi estendido a nós para participarmos. Mas vem cá, o motivo da entrega desse conhecimento também é uma grande razão para a nossa alegria. Como esse conhecimento aprofundado e evoluído sobre Deus e Cristo chegou até nós? Por nosso merecimento? Por nossos esforços? Pela nossa competência? O que é que Jesus diz no verso 22? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, o que esses discípulos estavam vivenciando é fruto da decisão graciosa do próprio Cristo de revelar a eles. Isso é tremendo, irmãos. Só podemos conhecer de um modo profundo e evoluído sobre Deus se o Filho quiser revelar. E se nós temos tal conhecimento, nós somos privilegiados. A graça, a misericórdia, a decisão amorosa do Filho de revelar a nós foi tomada. Que alegria! Conhecer sobre o reino, salvação, a natureza de Cristo, participar da missão de Jesus, e é algo que sobrevém a nós pelo exercício gracioso da vontade soberana do Senhor, como ele diz no verso 21, o Pai oculta dos sábios instruídos, mas o Filho decide revelar a quem quer. Uma decisão eletiva aos pequeninos. Qualquer conhecimento avançado que alguém tenha é fruto do seu empenho. Talvez você tenha conhecimentos que eu não tenho, de mecânica, administração, área de saúde, mas esse conhecimento exclusivo que você tem
É fruto do tempo passado e decorrido, óbvio, mas também é fruto do seu empenho, dos seus estudos. Mas o que Deus nos entrega, esse conhecimento avançado, aprofundado, evoluído da sua própria pessoa, do próprio Jesus, não depende do tempo decorrido, não depende do esforço humano, é algo que é oriundo, que vem pelo exercício da vontade dele. Como não se alegrar com isso? Como não se alegrar? Como podemos não nos alegrar pelo conhecimento avançado que temos sobre Deus e Jesus? E de posse dessa realidade, vamos responder a pergunta da seguinte forma. A pergunta é: como podemos nos alegrar pelo conhecimento evoluído que temos sobre Deus e Jesus, da mesma forma que nos alegramos pelos avanços de nossas vidas? A resposta é: atentando para a origem divina desse conhecimento e entendendo que só o possuímos através da vontade graciosa do Senhor. E quando nós chegamos a essa conclusão, toda evolução que temos, profissional, social, tecnológica, patrimonial, financeira, não chegam nem às orlas, nem aos pés do conhecimento evoluído e profundo que temos de Deus. Porque esse conhecimento vem da própria pessoa do Senhor, na interação com o seu Filho, que embala esse conteúdo e nos entrega. E não apenas isso, Ele o faz unicamente porque Ele decide fazer. E se temos tal conteúdo, que privilégio imenso. Precisamos nos alegrar com base nisso. Perceba que esse texto é um convite constante à alegria. Nós temos que lê-lo conforme o contexto anterior. Então, no verso 17, os discípulos chegam possuídos de alegria. No verso 20, Jesus diz: alegrai-vos, não por causa disso. No verso 21, Jesus diz: exultem. No verso 23, Jesus diz: sintam-se felizes, sintam-se alegres. Esse texto é um convite sobre a alegria, que está fundamentada nesse conhecimento profundo e avançado que Deus decide dar aos pequeninos, um conhecimento de origem divina, um conhecimento que vem sobre alguém debaixo do exercício da vontade de Cristo que decide revelar. Agora tem um detalhe: só podemos nos alegrar dessa maneira movidos pelo Espírito. Jesus, no verso 21, ele agradece a Deus no Espírito Santo. E a minha oração é que, se você não tem esse brilho nos olhos pelo conhecimento sobre Jesus, Deus, o Pai, a salvação, o reino, se para você isso são meros substantivos abstratos ou pessoais, mas sem algum valor, a minha oração é para que o Espírito Santo encha o seu coração de alegria, te fazendo compreender que esse conhecimento avançado, profundo e evoluído é incomparável, porque é de origem divina e sobreveio a nós porque Jesus quis e não porque nós fizemos alguma coisa. A minha oração é para que o Espírito encha a sua vida, te preencha de satisfação diante dessa verdade tão profunda. E que você seja alguém tão alegre por causa desse conhecimento, que isso te leve a ser um proclamador dessas verdades. Que você não se contenha e anuncie a salvação, a pessoa de Cristo, o reino. Que você anuncie que Cristo venceu o mal. Que essa alegria seja tão incontida em sua vida que transborde. Que a alegria pelo conhecimento profundo e evoluído que o Senhor te deu, que tem origem nele, que foi te dado porque Jesus quis revelar,
te leve de um modo profundo a perscrutar mais e mais desse conhecimento na palavra. E que ela encha a sua vida. Que você seja alguém que medite nessa palavra em seu lar, com seus filhos, com a sua família num todo. E você guarde no seu coração. As evoluções em nossas vidas são motivo de muita alegria. Mas muito mais, ou muito maior alegria devemos ter pela evolução, pelo evoluído conhecimento que Deus administrou sobre nós. Por quê? Porque esse conhecimento é de origem divina. Por que mais? Porque ele só vem sobre aqueles que o Senhor Jesus quer revelar. Eu oro para que o Senhor Jesus queira revelar esse conhecimento para você. E você perceba o seu brilho. Você seja arrebatado de alegria também. E que o Senhor avive essa alegria, se talvez ela está adormecida em ti, por causa desse conhecimento. Você exulte, você regozije no Espírito. Que o Senhor aplique essa porção da palavra em nossos corações e nos ajude a ter este júbilo dessa natureza. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos preencheu de um conhecimento exclusivo. E sim, outras pessoas também têm conhecimentos exclusivos, mas o nosso é de origem divina, Senhor. O nosso desceu do alto, é fruto das interações do Pai e do Filho. Todo o entendimento sobre salvação, reino, majestade, missão, primeiro esteve presente nas interações entre o Pai e o Filho. E Cristo embalou tudo e nos concedeu, Senhor. Que tremendo isso. Muito obrigado, meu Pai. Mas também, Senhor, se nós temos esse conhecimento profundo e evoluído sobre o Senhor, a Tua obra, a Tua pessoa, o Teu caráter, é porque o Senhor quis nos revelar. E o exercício dessa Tua vontade soberana sobre nossas vidas deve nos causar alegria, Senhor. Uma alegria superabundante. Uma alegria que supere as alegrias que temos ao vermos que nossas vidas progrediram ao longo do tempo, evoluíram em alguns quesitos. Queremos nos alegrar, Senhor, pelas evoluções que vivemos. Sim, queremos render graças a Ti por elas. Mas, acima de tudo, queremos nos alegrar de um modo mais intenso, porque o Senhor nos deu um conhecimento mais evoluído, profundo, intenso sobre Ti. Que haja o júbilo em nosso coração, Senhor. Movidos pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude a render graças e a reconhecermos a profundidade disso. Que o Teu Santo Espírito venha encher a vida de cada um, conduzindo-os a essa ação. Que o Teu Santo Espírito venha convencer aqueles que ainda não possuem essa alegria, para que tenham, usufruam. Que o Senhor se revele de um modo especial, profundo e evoluído em suas vidas também. Transformando suas vidas, moldando os seus caráteres. Por favor, Senhor. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso na Tua presença. Por cada louvor, pela Tua palavra. Assim nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.